ESPM, o inusitado em constante movimento. Olá, sou Paulo Francisco e estamos novamente aqui com mais um dia de estúdio ESPM. Sempre trazendo assuntos, conhecimentos, com essa ideia de compartilhamento de ideias, de novas tendências e trazendo para vocês assuntos que são de interesse nosso como empresas, como pessoas. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante, faz parte da nossa vida, das próximas gerações. Nós vamos falar sobre energias renováveis. Num mundo em que a energia fóssil já está se esgotando, já contribuiu com a sua cota de poluição no mundo, as energias renováveis vêm como uma alternativa, ou talvez a única alternativa que nós tenhamos, para transformar o mundo num lugar mais agradável novamente como ele sempre foi. Conosco estão hoje dois convidados, o Wolf Howell, engenheiro especialista em energias renováveis, talvez um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, com conhecimento incrível que vai nos trazer informações extremamente relevantes. E estamos com o professor Pedro Pezzi, engenheiro também, engenheiro eletricista na área de energias, que também é um especialista em cenários. E o professor Pedro vai começar falando um pouquinho para nós aí nesses desenhos de cenários, num cenário que ele projetou e imaginou há em torno de quantos anos atrás, Pedro? 14. Vamos lá? Estamos chegando em dezembro de 2007. E eu fiz, na época, um estudo muito em profundidade, genérico, sobre a área de energia e com foco em renováveis. E depois de muita pesquisa, as conclusões, o final do trabalho nos apontava um cenário de gigantesco crescimento da demanda de energia no mundo, um aumento da interferência dos órgãos reguladores, uma melhoria contínua da eficiência energética em função de novas tecnologias e uma enorme guerra pelos talentos, onde teríamos alguns mercados multibilionários aqui em alto crescimento, como automação residencial, smart home, segurança, diversão e gerenciamento de energia, com uma grande interrogação. Ser verde, que já se falava muito, não tinha ESG ainda, viu? A palavra não existia ainda, viu? A gente começou a falar em ser verde, né? E eu dizia, é muito difícil, é muito árduo. Tem que equilibrar isso com a lucratividade, é um conflito muito grande. Isso fazem 14 anos, e quando eu pensei nos tempos atuais, eu talvez pudesse falar numa linha muito semelhante, seu Wolf. Eu vou te provocar agora, viu, aqui, né? Faz sentido, Wolf? Não, com certeza faz sentido. É um movimento que depois que pega uma inércia é difícil voltar atrás. Pode dizer que é impossível voltar atrás. Eu gosto de ler bastante pensadores que integram a geopolítica, né, a cultura, a civilização a esses pontos, comunicação, energia, entender, porque a gente consegue entender em maior profundidade para onde está indo e por quê, né? Um dos pensadores que eu gosto de ler, que é um consultor internacional bastante conhecido, é o Jeremy Rifkin. Esses dois livros aqui, A Terceira Revolução Industrial, The Green New Deal, ele escreveu mais de 18 livros. Ele foi consultor aí da União Europeia, da própria Merkel, né, com essa tomada de decisão da virada verde lá, né, desse impulso todo. Ele consegue colocar de uma forma muito interessante. Ele faz uma análise para trás. Ele diz assim que todas as revoluções da civilização elas foram compostas por uma dualidade comunicação mais energia. Tá? A comunicação organiza e a energia viabiliza a transformação. Tá? Então, se a gente pegar lá nos anos 1800, 1830, a gente teve a Revolução Industrial ali, a primeira que ele chama de Revolução Industrial, com a vinda da imprensa, o material impresso, né, que veio com material para alfabetização, livros, etc., junto com carvão e vapor, né? Então, com essa revolução, por que ela foi tão importante? Né? Que ela permitiu automatizar a mão de obra pesada, né? Então a máquina a vapor, etc. E com material impresso você tem a alfabetização que desenvolve mão de obra para assumir essa indústria. A gente sabe, né, que isso como funcionou. Lá depois, em 1910, a gente tem a dualidade telefone, posterior TV, e petróleo junto com o automóvel. Né? Então isso também foi algo que modificou muito o formato de vivência, de como as pessoas se relacionam, etc., e como pensam também, né? O nível de consciência dela.
A terceira revolução industrial que ele chama é dos anos 2000, que é a internet mais as renováveis distribuídas, né? Então ele chama até de internet da energia, e começa a ficar cada vez mais indivisível, andam junto, né? Então toda transformação é dolorosa, ela dói, né? Porque você tem muito investimento, então você tem uma inércia, digamos, do fundo de pensão que estava investindo em petróleo, né? Então é natural que aos poucos vão tirando. Nesse livro aqui, The Green New Deal, ele fala muito dos grandes fundos de pensão no mundo que já estão, a última década toda, retirando os investimentos de petróleo, né? E realocando para a nova revolução, né? Então ele mesmo menciona ali que vão ser necessários alguns trilhões de dólares para fazer essa mudança. Vai ser muito pesada, então vai precisar da ajuda e da contribuição de todo mundo, né? Mas também não vai depender só dos governos, né? Então, quando a gente fala até na parte de renováveis distribuídas, você trabalha com ativos alavancados. Os consumidores, que viram prosumidores, investem e gastam seu próprio dinheiro, então isso acelera muito a transformação, né? Então, respondendo a tua pergunta, realmente é difícil, é dolorido, mas a gente está num caminho sem volta para fazer esse shift. Deixa eu fazer um comentário aqui, ouvindo vocês dois falando, né, o Pedro trazendo dados de 14, 15 anos atrás, de uma visão, de uma antecipação de futuro, ou seja, um desenho de um cenário que é gestão, né, quando nós estamos falando de desenhar cenários é gestão. O Wolff trazendo essas informações, eu fico pensando, você falou agora em alguns trilhões de dólares a serem investidos, e aí eu penso, quantos trilhões de dólares serão investidos em terraformar Marte para a humanidade poder morar lá, quando nós estamos Marte-formando a Terra, que já estava pronta para a gente estar aqui. Então, às vezes, as coisas são um pouco, né, contraditórias, e o dinheiro, na verdade, ele circula. Agora, a pergunta que eu deixo para os dois é a seguinte, existe opção, ou esse caminho é um caminho sem opção? A energia renovável não é mais uma opção, ela é a única opção. Vou começar. O Wolff, eu acho que é até mais especialista no tema, mas olha só, vou pegar 2 ganchos da conversa do Wolff há pouco. Ele falou em comunicação, tá? Nós temos aí a Starlink lançando 42 mil satélites agora para o espaço, tá? A perspectiva, agora eu estou usando um pouco de cenário já para o nosso futuro aqui. Existe uma perspectiva, uma expectativa que em 2026 toda a humanidade esteja conectada a 500 megas. Tá? 2026 é depois da manhã, gente, entende aqui. Então, esse é um ponto, tá? O verde, né, aqui, até eu conheço bastante o trabalho do Rifkin, gosto muito, o verde. Paulo, a demanda por petróleo continua crescendo ainda, entende, no mundo. Apesar de tudo isso, nós estamos ano após ano batendo o recorde de novos empreendimentos renováveis, né, de nova geração renovável. É um recorde atrás do outro. Mesmo assim, a perspectiva, né, é que nós tenhamos uma demanda crescente de fósseis até 2028. A expectativa é que o pico seja em 2028. E a queda depois não é abrupta. Eu chego a um pico e essa energia toda é necessária. Nós estamos cada vez mais colocando nova energia renovável e não começando novas fósseis. Mas ela é absolutamente necessária. Se em 2028 eu retirar fóssil, acaba a humanidade, certo, seu Wolff? Aqui, entende, né? Quer dizer, é esse o equilíbrio aqui que precisa, né? Te passo aqui... Sempre é um phase in, phase out, assim, né? Nunca vai ser algo abrupto. Tem muitos interesses correlatos ali, né? Um ponto que eu queria trazer, outro livro que o pessoal do Singularity, né? Okay. Que você gosta bastante. Gosto muito, tem bastante material aqui. O Peter Diamandis, né? Tem o livro Abundância dele, que eu acho fantástico. Ele fala assim, a gente sempre foi regido na infância dizendo que o futuro ia ser escassez, né? Perfeito. Não ia ter água, não ia ter energia, o pessoal ia brigar por água potável, não ia ter alimentos. E nesse livro ele explica e coloca com exemplos muito claros que pela disrupção tecnológica, a tecnologia vai muito pelo contrário, abundância, que é o nome do livro. Então ele usa alguns exemplos que eu acho fantástico. Ele fala assim, 1 hora de radiação solar sobre o lado que está sendo irradiado da Terra atenderia por 1 ano o mundo todo hoje. 1 hora. 1 hora. Então, existe energia, né? Não é que eu tenho que inventar do nada, né? Então, 20% do vento, se a gente conseguisse aproveitar 20% do vento do mundo, que é de dia e de noite, é 7 vezes mais do que o mundo precisa. Então, começa a combinar essas fontes, né? A biomassa, que vira metano, etc., que polui, você pode também estar fechando o ciclo dela, né, de uma forma inteligente. Então, esse futuro que a gente vê é cada vez mais inteligente, mais eficiente. E agora, a tua provocação do espaço, eu sou um idealista, eu amo essa
coisa de astronomia e espaço desde que eu sou muito pequenininho. Somos dois. Eu com 5 anos de idade eu pedi livro de astronomia para minha mãe, tenho até hoje o livro. E eu falo o seguinte, de uma forma menos feia, o espaço, a corrida espacial, ela desenvolve tecnologia que a gente vai usar de N formas, né, como a corrida para a Lua foi, a International Space Station também, Marte também. A guerra fez muito pela tecnologia, só que com um contra outro viés aí, né? terrível, que o espaço, de certa forma, não. Lógico que você fala, eu estou tirando dinheiro que eu podia estar resolvendo a pobreza, a fome, mas, por outro lado, a tecnologia que você consegue, talvez, de forma exponencial estar desenvolvendo, pode resolver esses problemas de uma forma muito mais acelerada, né? Gera riqueza. Lógico, acho que é um pensamento muito mais profundo a ser feito, não pode ser tão superficial assim, mas eu vejo com um olhar de esperança nesse desenvolvimento espacial e tecnológico de todas as formas, né? Essa questão do espaço, já que nós estamos falando em energias renováveis, vocês falaram no sol, falaram no vento, o espaço ele é inevitável também, porque para a humanidade sobreviver, o nosso sistema solar tem data de validade, ou seja, faz parte, essa saída daqui, ela é um processo que eu entendo como natural para seres inteligentes, né? Então, se existe inteligência, ela já está no espaço, né? Então, essa história, né, como é que é o cálculo de Drake, né, que diz a quantidade de civilizações, né, equação de Drake, a quantidade de civilizações que devem existir. Mas quando eu me refiro a isso, é muito mais no sentido de que nós temos um planeta fantástico e que a gente está esgotando ele. Porque na primeira revolução industrial, como tu citou ali nos anos 1800, qual era a população da Terra? Quantas pessoas tinham? Quantos habitantes tinham? Não precisamos nem pensar no número, mas com certeza não eram 7 bilhões de pessoas. Não. Se não me engano, eram 2 bilhões. Eu vi o gráfico faz pouco tempo, por isso que eu estava pensando. Então você veja, nós estamos quase 4 vezes a população daquela época. Então, a demanda de energia, quando o Pedro diz que ela não cai abruptamente e ela continua sendo necessária, é natural. Por quê? Porque toda a energia que eu possa gerar hoje com a tecnologia existente não supre a energia que eu necessito em função de um crescimento de população. Porque nós estamos, né, vivendo aí mudanças climáticas, onde a Sibéria fez 38 graus na Sibéria. Mas, ao mesmo tempo, nós temos nevascas recordes de frio, então precisa de aquecimento e resfriamento simultâneo. Então, a demanda de energia é muito grande. E aí voltamos na origem. Energia existe. O problema é como nós conseguimos nos apropriar delas para fazer uso. Já que, né, o Wolff trouxe a questão aqui da astronomia e da questão do espaço, né? Diz que tem as civilizações tipo 1, tipo 2, tipo 3, já deve ter ouvido falar com certeza, né? Aqueles que conseguem usar plenamente a energia do seu planeta, depois os que podem usar plenamente a energia da sua estrela mais próxima. Gente, nós não usamos nem o que a gente tem dentro de casa. Então a gente é 0,1, se não me engano, uma coisa assim na escala. Então nós somos uma escala muito, muito baixa na escala. Mas voltando por tema energia, porque não saímos dele ainda, né? Como a tecnologia está evoluindo no sentido de explorar outros tipos de energia, além dos mais tradicionais, que é a eólica, a solar, que nós conhecemos, a fóssil, obviamente, nem se fala, né? Outras energias, outras fontes. E aí, Wolff, o que o mercado nos oferece? Engraçado que todas as fontes de energia que a gente fala, inclusive o petróleo, elas são derivadas do sol, né? De alguma forma, né? Isso que é interessante. Bom, quando a gente fala em renováveis, a gente fala principalmente em 4, né? Que é a hídrica, que, bom, o Brasil sempre foi um dos campeões aí, né? Que Itaipu, que a gente tem, e tem de vários tamanhos, tem a PCH, que é pequena, e depois a CGH, que é menorzinha, mas sempre hídrica. Ela usa justamente queda de água, essa massa de água passando por uma turbina gera energia elétrica. A forma mais antiga que a gente tem até de renovável, né? Bom, eólica com módulos fotovoltaicos, né? Eólica justamente é massa de ar, não de água, é um princípio muito parecido até. Biomassa, o Brasil tem um potencial absurdo de biomassa, né? Então tudo que for orgânico, inclusive lixo, restos de agricultura, dejetos de animais, qualquer material orgânico ele tem cadeias de hidrocarbonetos ali que ele pode virar metano, que é o combustível básico do gás natural, por exemplo, né, que você pode usar para energia não só elétrica, mas térmica também. Então a indústria, a gente muito fala em energia elétrica, mas também tem toda outra, né? Então o Brasil, 84,8% da matriz de energia elétrica hoje é renovável no Brasil. O Brasil bateu já a meta de 2050 do mundo, que é 85%.
agora no COP26. No COP26. Então o Brasil já bateu, né? Então aí ficam apontando outros problemas do Brasil, aí né? A pergunta é onde é que está isso, onde é que está essa notícia aí, né? Ok. A quem interessa. Está aqui, a notícia está aqui conosco, Conosco, no tá aqui. podcast. Né? Exatamente, em primeira mão. Né? Então, Deixa eu entrar na tua linha aqui Vai, um pouquinho, manda. Paulo. Né? Viu, Paulo? Bem na linha da tua pergunta, viu, Paulo? Né? Complementando um pouquinho um outro tema, Wolff vai entrar mais em profundidade também, é fusão nuclear, né? Hidrogênio verde, tá? Hidrogênio verde. E aí eu estava dando uma verificada no tema, né? Por exemplo, hoje, se eu fosse produzir, vamos assim dizer, né? Aqui, a energia na Europa custa 10 vezes mais do que as energias fósseis. A condição econômica pesa muito, 10 vezes é bastante, gente, né? Na América Latina, já custa apenas 2 vezes. Então já estão, eu vinha conversando antes com o Wolff também, estão chegando investimentos massivos aqui para esse desenvolvimento e eventualmente até para exportar essa energia, entende? Principalmente, né? Eu queria até te passar, eu acho que é um tema diferente, esse aqui se fala pouco aí, entende? mesmo quem não é da área de energia, escuta já, nos últimos tempos, ouvir falar de hidrogênio verde, né? Por que hidrogênio? Né? O primeiro ponto é que o hidrogênio, quando você queima ele, o que sai lá é vapor de água. Né? Porque você oxida o hidrogênio, H2O. Então é limpo mesmo. Né? O segundo ponto, como que eu gero hidrogênio? Né? Através da eletrólise, que todo mundo aprendeu na escola, que você consegue, através de uma diferença de potencial ali, separar a molécula em hidrogênio e oxigênio. Né? Então você consegue separar isso, e aí você vai usar esse hidrogênio para acumular, você pode combinar com nitrogênio e ter amônia, para transportar de forma mais segura. Então o que você precisa? Você precisa de muita água para gerar o hidrogênio, porque é a base, né? E muita energia, e essa energia tem que ser o mais barato possível. Por que o Brasil, a Austrália, a Argentina está sendo um chamariz, digamos, para esse tipo de tecnologia? Porque a gente tem muita radiação solar, tem muito vento e tem muita costa. Então, se for pegar em qualquer ponto que você tem ali, vai ter um centro de eletrólise de água do mar e vai ter renováveis lá, grandes centros de energia distribuída ou concentrada mesmo, fazendo... Em grandes blocos de energia, não é? Produzindo Ponto, isso. né? E aí também você manda de navio já. Então você vai ver lá que Porto de Suape, lá no Ceará estão fazendo também. Perto de portos, de Açu também. Então, esses centros... Desculpe, estão fazendo, viu, Paulo? Sim, Nossa no Ceará, conversa de antes também, aqui, viu? É sempre assim. Para um projeto ser viável, já parte de 5 bilhões de dólares, né? Então, e aí o pessoal está precisando fazer isso por causa até do COP26, a Alemanha, outros países mais desenvolvidos, eles assumiram um compromisso de descarbonização. Então, eles precisam substituir combustível pesado. E outra coisa, né? Não é, se a gente começar a olhar, expandir um pouco a visão, por que a Europa está olhando muito para o hidrogênio? Porque ela não quer mais depender da Rússia do gás. A gente está vendo agora o spike de gás que deu vezes 15, multiplicou por 15 o preço do milhão de BTU, que é uma medida de conteúdo energético do volume de gás. Então, imagina, você estava pagando 10 e agora tem que pagar 100 ou 150. Ninguém aguenta, né? Uma mudança assim. E a gente sabe que é uma questão política. Isso, né? Então, a Europa já entendeu, a União Europeia já está se organizando, ela entendeu, já que ela não pode depender, ela vai começar a diversificar. Então, a própria nuclear que você puxou, a gente vê lá o documentário do Bill Gates, da Netflix, ele fala muito da Terra Power, que ele é investidor. É uma tecnologia muito aprimorada da nuclear, que ela pode ser até para bairros ou usinas pequenas cidades de 100 mega. Né? Hoje você vai olhar a Angra, assim, tipo, 6, 7, 8 giga. Né? Então, tinha que ser muito grande antes. Hoje já pode ser mais compacto. A nuclear é distribuída, digamos. Quase ali, isso, né? Quase você isso, entende? Né? Então, quando a gente fala de energia, essa parte da evolução da energia, que é o que a gente está falando de futuro, o pessoal fala em 3Ds, né? Que é a descarbonização, que são as renováveis, a gente ter sistemas mais limpos, né? Que impactam menos o ambiente, tem a ver com esse ESG também, né? Depois tem a digitalização, que tem toda essa camada de comunicação da internet. E a inteligência em cima disso. Vem inteligência artificial, smart grid, vem os sistemas de armazenagem, hidrogênio também é um sistema de armazenagem, célula combustível, né? Baterias, que a gente está vendo que vai ser uma disrupção absurda, baterias
parênteses só, por que baterias vai ser uma disrupção tão importante? Porque hoje as renováveis, elas não são despacháveis, o que chama, ou seja, tem sol, gera, não tem, não gera. Eólica. Tem vento, legal. Ela pode variar 80% da geração dela ou até cair para zero instantaneamente. Isso para o sistema elétrico, para entrar em equilíbrio, o sistema elétrico é terrível. Então você tem que ter sistemas de amortecimento aí, né? Eclusas de energia. Exatamente. É algo muito nesse sentido, né? E digitalização e descentralização, que é o que a gente está falando. Então, realmente, você ter tudo concentrado e ter que levar com um monte de cobre ou alumínio para o centro de consumo, isso é ineficiente, né? Então, é o que a gente fala. Tudo vai ser mais inteligente, compartilhado, né? E limpo. Perfeito. Paulo, a gente até por outra razão, a gente lembrou, ele falou em cobre, né? Com essa história da pandemia e dos chips, está faltando cobre no mundo, o preço subiu 5 vezes, que eu saiba também, né? E eu quero voltar um pouquinho aí, àquela provocação de antes, o Paulo aí, né? Começou a falar em migração espacial e Marte e tal, né? E o Wolff levantou uma bolinha comigo de futuro, que eu sou estudioso de futuro mesmo, né? Os macrocenários futuros, o melhor que eu tenho estudado e trabalhado, aponta para um futuro próximo aqui, 5 grandes eixos. E não tem como escapar deles, porque nós vamos estar em algum lugar aqui, ó. Realocações urbanas, isso é, uma mudança absoluta no conceito de cidade. Tá? Quer dizer, o urbanismo, a arquitetura, sei lá, vai ser radical isso. A tá? própria pandemia ajudou, claro, né? Perfeito. Está acelerando isso, está acelerando muito. Então, realocações urbanas. Comida. Comer todo mundo. E nós estamos vendo o agro bombando aqui, outras áreas aqui. Tá? Migrações climáticas. O Paulo levantou muito bem. Aqui 38 graus na Sibéria e tal. E problemas, inunda e tal. Migrações climáticas. E aí eu ia trazer os outros 2 aqui, né? Mundos virtuais. Tá? Mundos virtuais. Metaverso. Olha só, Bill Gates, eu li ontem dizendo, eu acredito que em 3 anos, a grande maioria das reuniões de negócio em 3 anos serão no metaverso. Bill Gates falando esta semana, eu li ontem a manchete, eu não consegui ler a história toda aqui. Se não era verdade, a partir de então passou a ser. Vai Exatamente. ser. Vai ser em 2, não em 3. Olha aí, ó, exatamente, tá? E um 5º eixo enorme, migração espacial. É irreversível também. E a gente nota, né? Bezos, né? Musk, né? O Branson, né? O nosso amigo da Virgin Galactic também, e estamos indo para lá. E esses 5 eixos, eu diria, irreversível. A energia permeia em todos. Absolutamente em todos, com as suas diferentes formas. Também. E a comunicação também. Perfeito. Era um ponto que eu queria resgatar de puxar da conversa dos 2 aqui. E, gente, assim, se nós pensarmos agora, nós falamos aqui, contextualizamos o tema, eu acho que a gente trouxe uma belíssima de uma contextualização, vocês trouxeram uma visão fantástica de percepção de futuro, assim como o professor Pedro, né, que é um estudioso de cenários e de futuros. O Wolff é um especialista em energia, e ao mesmo tempo eu fico pensando, e quando isso vai chegar na empresa? Nós que somos aqui, né, estamos falando com diversos públicos, estamos falando com empresários, estamos falando com executivos. Quando que essa realidade, que as baterias vão armazenar essa energia e vão ser reais e utilizáveis? A gente já viu um salto brutal com os carros elétricos, né, a evolução da capacidade das baterias. Mas quando é que isso chega na realidade do dia a dia do ser humano comum? Como é que tu imagina isso? Eu vou arrancar pela tua pergunta. Quando chega? Eu vou usar uma frase do Diamandis. Né? Por isso, me veio quando isso chega. Com essa velocidade tecnológica, com essa convergência de tecnologias, o futuro está chegando em diferentes velocidades, nos lugares das empresas e nas pessoas. Dá até para dizer isso. Existe até uma expectativa de, em poucos anos, terem países milhares de anos na frente de outros em tecnologia, milhares de anos teóricos hoje aqui. Então, aonde chega em quem? Está abrindo tanto leque que o que precisa? Precisa de ajuda dos nossos amigos Wolff, etc., para botar o penso para ver alternativas. Nós temos agora uma cesta de ofertas
impressionante, gigante, que muda por região, por país, por insolação, por vento, por políticas, até por políticas, né? E aí ela chega, a gente tem que procurar, eu diria, é a minha grande palavra aqui, né? Pedro, só um comentário que me veio à mente, que é o seguinte, já estamos milhares de anos de diferença. Se nós entrarmos num banheiro em Tóquio e entrarmos no banheiro numa cidade de interior de um país de terceiro mundo, são milênios de diferença dentro de um banheiro. Né? Perfeito. E, gente, nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de saúde, não é... Vale para tudo. Exato, se é saneamento básico é saúde, porque a saúde começa ali, né? A saúde começa, e a saúde não é a ausência de doença, né? Então, essas questões envolvem todas. Mas dentro dessa lógica que o Pedro fala, ainda, né, pensando aqui, Wolf, como é que essa realidade chega... Tu consegue imaginar isso chegando... já está nos carros... Já temos ela próxima, já temos as nossas lâmpadas, né, nossas luminárias na rua, já com energia solar, né, nas nossas paredes. Daqui a pouco veio o 5G, gente, espera aí, nós vamos falar com as lâmpadas, né, Wolf? Aqui, né? E aí, Wolf? Na verdade, acho que a história se repete, mas vem acelerada, né, em ciclos mais curtos. Essas revoluções que a gente viu aqui, queira ou não, a geração de valor, né, através da inteligência, da tecnologia, ela vem adicionando realmente valor, ela não divide o valor, né, ela cria mais valor. Então, se a gente olhar os últimos... Nunca existe ainda muita gente abaixo da linha da pobreza, né, certamente, mas percentualmente nunca foi tão pequeno. É lógico que as pessoas estão mudando, dando um shift na consciência, indo mais para essa parte de se ajudar a entender mais como biosfera. Né? Depois até eu tenho aqui cronologicamente falando como é que foi a evolução da consciência humana desde a pré-história até agora, né? Através dessas tecnologias. Antigamente, lá muitos milhares de anos atrás, quando éramos coletores, né? A gente tinha... era uma cultura oral, ela tinha uma consciência mitológica, né? Ela acreditava em vários deuses, etc. Nômades, direto. E falava, né? Um contava para o outro e essa história seguia, né? Fizemos um podcast, inclusive, aproveitando, fizemos um podcast sobre storytelling, que é a transmissão da cultura através das histórias contadas. E foi citado a conversa em torno da fogueira. Foi como nasceu o storytelling. Desculpa, eu não podia perder a oportunidade. Excelente. Na sequência de coletores, a gente virou agrícola, né? Então, agrícola, a partir da escrita, né? A consciência virou de mitológica para teológica, ela começou a acreditar em um Deus, né? Depois veio a primeira revolução industrial, que ele já puxa, ele fala, através do iluminismo, passou de teológica para ideológica, né? E na segunda, lá por 1900, a segunda revolução industrial, através da comunicação telégrafo, eletrônica, rádio, passou de ideológica para psicológica. E o interessante é que a terceira revolução industrial, que é a que a gente está vivendo agora, fala justamente do compartilhado, desse entendimento de humanidade conjunta, e fala que é uma consciência da biosfera, né? Então, por isso que o Peter Diamandis fala muito disso, né? Eu tenho esperança no futuro, justamente por causa que a gente vai ter um shift da consciência, não só a tecnologia, porque a tecnologia, se ela evolui sozinha, a gente se autodestrói. Inclusive, na equação de Drake, ele coloca isso. Né? Exatamente. E as civilizações, as primeiras civilizações já desapareceram, que tecnologicamente se exterminaram. Você tem que ter um crescimento de consciência junto, né? Então, só voltando, então são essas 5 consciências, a gente está nessa compartilhada agora, por isso que eu enxergo, o ESG vem disso, né? Environmental, Social e Governance. Então você tem que ter mais transparência, tudo mais compartilhado, e uma responsabilidade global, interligada, né? Ou seja, não estamos sozinhos. Não. Nunca estivemos, mas agora estamos nos dando conta... Cada vez menos. Nós estamos nos dando conta, talvez, pela total dependência que temos um do outro, se dá conta disso, né? E, de novo, né, e os pequenos hábitos, a gente fala muito em consumo energético e a gente pensa em desligar a tomada, na casa apagar a luz, desligar a televisão, que é o consumo ínfimo. Se a gente é ínfimo. Exato. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não é a questão, não é essa, é a questão da educação e da consciência. Quando as pessoas começam a se conscientizar. Nós conversávamos, talvez nesse mesmo podcast que nós fizemos sobre storytelling, veio aquela frase normal, comum, que a gente já conhece, que é: não se preocupe que mundo você vai deixar para os seus filhos, se preocupe que filhos você vai deixar para o mundo. Né? Então eu acho que essa consciência de compartilhamento, de biosfera, essa consciência de que consumo de energia tem que haver consciência,
é irreversível, é irreversível. Mas aí, de novo, vocês, né, os dois trouxeram informações aqui que eu desconhecia, agora absorvi uma informação nova, que em 1 hora de sol pode gerar a necessidade de um ano inteiro de energia. Aí a pergunta é, a nossa tecnologia está indo nessa velocidade para conseguir se aproximar de absorver isso, de conseguir transformar essa energia em algo utilizável? Eu acho que sim, e o ponto é que a gente não precisa gerar em 1 hora e acumular para usar o ano inteiro. Então, a gente usar quando precisa, né? Então, a própria Singularity University mostra lá que fala uma escassez de água, eles já desenvolveram um filtro nanométrico que eles falam o seguinte, eu não preciso levar água filtrada para um lugar. Você usa a própria natureza, que ela vai, chove lá em cima, vai pelo rio, e qualquer água que estiver parada pode ser até de esgoto. Passa por aquele filtro, ela está potável. Eu estive na Fundação Bill Gates, em Seattle, e, gente, assim, nós estamos falando de novo no Bill Gates aqui, eu estou trazendo de novo, mas o trabalho deles é muito legal, é muito legal. A gente sabe a história da poliomielite, que ele foi um dos maiores vetores da erradicação da poliomielite, a Fundação Bill e Melinda Gates, né? Mas eles também têm projetos de equipamentos muito simples para purificação de água, que funcionam. Então, de novo, é a consciência do compartilhamento, estamos juntos, né? É isso aí. Eu trouxe aqui alguma coisinha, olhando para frente aqui, né? Paulo antes perguntou também tendências e coisa, e eu peguei três não novidades para mim aqui, né? Mas eu acompanho um estudo, tinha um estudo do governo canadense também de 2008, imagina, Paulo, né? Agora são 13 anos atrás, né? E mostrava, e lá atrás, a capa disso aqui era um gigantesco painel no espaço. Um gigantesco painel solar no espaço, né? E captando mais perto aqui, com menos poluição, com qualquer coisa, né? Com mais liberdade. Tá? E agora, então, eu vi que quem está desenvolvendo um painel assim e pronto para lançar nos próximos curtos anos é a China. Tá? Um painel de 1 milha de comprimento, que é 1,7 km, um pouco mais do que 1,5 km, 1,6, 1,7 quilômetros aqui, né? Vai estar lá em cima, gera, né, através de laser ou de micro-ondas aqui, que é captado aqui embaixo, e essa geração deste painel equivale a uma usina nuclear. Entende? Um painel lá em cima. Esse é um. Tá? Aí eu vi aqui uma startup americana captou, no mês passado, 100 milhões de dólares. Milhões de dólares, é uma bela grana, né? Num projeto, é um êmbolo gigante de concreto, onde, olha, o Wolf já viu isso, né, Wolf? Onde eu tenho energia eólica ou fotovoltaica ou solar sobrando agora. Tenho sol, mas eu não estou precisando. Levanta esse êmbolo gigante. O equivalente a 35 andares de várias toneladas, levanta. Quando eu preciso de energia, o êmbolo desce lentamente e começa pela pressão girar as turbinas. Olha que interessante. Uma seringa gigante. É uma seringa gigante. Que na volta, com seu cabeamento, etc., gira as turbinas e gera eletricidade. Este pacotinho, esse kit, digamos, tá? Ele gera, cada torre gera 80 megawatt-hora, tá? E ela consegue, em regime contínuo, né, fornecer 4 a 8 megawatts continuamente de 8 a 16 horas. Ganhou 100 milhões de dólares direto. O protótipo já vai entrar este ano nos Estados Unidos e o ano que vem eles já querem comercializar na Austrália e na Europa. E na Alemanha. Bom, a Europa está ali, mas a Alemanha já é um ponto. Né? E voltando para Marte só. Desta semana do pessoal também. Tá? Já estão desenvolvendo uma bactéria que no clima de Marte, né, nas condições marcianas, consegue gerar, ou estão trabalhando para gerar a energia suficiente para poder as espaçonaves voltarem para a Terra, depois que chegarem em Marte, porque por enquanto a viagem de Marte é só ida, certo, seu Wolf? Por enquanto Marte é só ida. E agora o pessoal já está começando a organizar a volta. Voltar é mais fácil, tem menos gravidade segurando, né? Se tiver um empurrãozinho... A bactéria nos empurra, né? Arranja 3 amigos para empurrar, empurra aí que levanta. E aí, falou da COP também, COP 26 e tal, para fechar esse pedacinho aqui que eu trouxe. Olha só. Tem um grupo, né? O mundo está dividido também, aquecimento global, não, né? Eu sou verde, não sou verde, aí assim vai, uma divisão gigante.
E tem um grupo de cientistas que acredita que o aquecimento é irreversível. Existe uma corrente muito forte disso. Diz, olha, pelo andar da carruagem aqui, vai indo, a gente não acredita. Então o pessoal recomenda, para mim foi uma novidade, Wolf, eu vim te trazer a bolinha aqui, porque eu sei que eu tenho certeza que tu já ouviu falar nisso, também tu conhece, é que o pessoal chama hoje de geoengineering. Tá? O termo é em inglês, geoengineering. O que é? É jogar partículas de água na atmosfera, deixar, né, imperceptível ao olho, mas uma camada de partículas de água para diminuir a radiação solar e causar um pequeno resfriamento do planeta que ninguém sabe direito que consequência vai ter, viu, Paulo? Daqui a pouco eu resfrio 1 grau, 2 graus, certo, seu Wolf? Efeito borboleta, né? Claro, efeito borboleta, sei lá, eu quis levantar essa bolinha. Mini era do gelo. Vamos ter uma mini era do gelo, mas nós não estamos muito longe disso. Se olhar o que tem de detrito espacial hoje, nós estamos virando, a Terra vai virar Saturno, né? Sim. Só que lá o anel lá, ele é de, né, pequenos pedrinhas de gelo, e nós vamos ter que pequenas pedrinhas de porcaria voando, de sucata mesmo, espacial. de lata, né? E Wolf, para mim foi novidade essa geoengineering aqui. O Steve Wozniak, o sócio fundador da Apple, junto com o Steve Jobs lá, ele é um dos caras que está pensando em uma tecnologia para limpar o espaço, para captar essa sucata espacial aí. Ou seja, tudo vira negócio, né, gente? Tudo, no fim das contas, vira um business, né? Alguém vai pagar essa conta, né? Exatamente. Então, mas eu acho que essa lógica, quando a gente fala aqui em energia, a gente fala em questões de soluções, elas vêm, de novo, responder uma necessidade premente. Quando o Pedro diz, existem estudos que mostram que o aquecimento é irreversível, etc., tem outros que já dizem que ele é cíclico. Isso. Que são ciclos, né? Que estudos mostram da própria questão geológica, mostram que são cíclicos. Nós não estamos aqui para discutir isso, até porque nenhum de nós tem conhecimento para esse tipo de coisa. Mas, de novo, esses ciclos também impactam os negócios, impactam as formas como a gente faz negócio. E a energia, se nós formos pensar hoje em qualquer indústria, ou quase todas as indústrias, vamos dizer assim, é uma das fontes de custo prioritárias. Nós estamos falando da indústria da alimentação, é fundamental. Siderurgia, né? Siderurgia. Por exemplo, cimento é pura energia, né? Isso aí, né? E então isso impacta porque isso gera inflação gera aumento de custo gera pobreza, que vai gerar fome lá, que, né, falou que talvez percentualmente seja um menor percentual. Mas uma coisa é um percentual grande sobre 1 bilhão, outra coisa é um percentual pequeno sobre 7. 8 bilhões. Nós estamos falando de muita gente com fome, muita gente que tem problemas, né, de acesso a alimento, enquanto em alguns pontos a gente tem desperdício de alimento e também desperdício de energia, né? E aí quando a gente fala em recursos não é só dinheiro. Recurso é água, luz, a nossa energia, espaço, é a nossa cabeça pensando, energia. Alguém está pensando nisso, está investindo energia. Então, quando a gente fala em energias renováveis, realmente eu fico preocupado com que velocidade a nossa resposta vai conseguir ser eficaz e eficiente para conseguir atender as demandas. A gente está no início dessa terceira revolução, né, que a gente comentou. Então, ela começa a ser acelerada, né? Então, a gente já viu que, se a gente for olhar, 20 anos atrás, solar era algo de filme ou de satélite que a gente via, né? Então, nos últimos 10 anos a gente pode ver absurdamente o preço caiu, né? Tá barato ter solar, todo mundo tem acesso ao solar. E pela característica do solar, assim, a indústria é muito madura já e bem desenvolvida, então esse é um ponto. E ela é fácil de ser descentralizada e distribuída, né? Ela é um módulo de silício ali e tal, que eu coloco no meu telhado. Agora, a eólica tem alguns problemas, então você tem prós e contras das tecnologias. A eólica, por natureza, ela é um pouco mais centralizada, né? Não precisam até ser parques gigantescos de 1 giga, mas você vai ter parques aí de... Hoje as SPEs aí, a Sociedade de Propósito Específico de Energia, tem 50 mega no mínimo, né? Então são 10 torres eólicas. Biomassa é um ponto que é bem interessante a gente falar aqui, porque ela, por natureza, principalmente ligada a biogás ou biomassa térmica, né, de queima dessa biomassa para gerar vapor e gerar energia, ela tem uma natureza mais descentralizada também. Não no nível solar,
né, que você pode ter 1 kW na tua casa, mas assim, você pode ver que a viabilidade já é 500 kW, 1 mega, 3 mega, vai ser adaptado e customizado para a tua disponibilidade de biomassa, para você não ter que ficar trabalhando uma logística pesada de mandar de um lugar para o outro biomassa, e sim ver, por exemplo, no agro, né, que as redes são mais fracas, né, tem menos investimento nas redes de energia, tendo algum subsídio do governo, a gente vai acelerar muito isso. Então, pô, hoje o que é problema, que são dejetos suínos, bovinos, material que se decompõe a céu aberto, que emite metano, o metano na atmosfera ele é 21 vezes pior para o efeito estufa do que o dióxido de carbono, né? Então, é algo crítico. Então, acho que já está existindo entendimento global disso, né? Então, o país, sem dúvida, o Brasil vai ser, sem dúvida, um dos países que vai puxar isso, né? Até pelo tamanho dele, e o agro, o Brasil é muito forte no agro, né? Então, eu tenho percebido já de uns meses para cá, o pessoal batendo muito forte no biogás e na biomassa. Eu acho que os próximos anos no Brasil, e o Brasil vai ser exemplo, né? Nesse sentido, de usar essa característica. Eu acho que a gente vai começar a completar os quadradinhos do quebra-cabeça, né? Então, o solar para o que ele serve, a biomassa para onde ela serve também. E, de novo, né, a gente vai para o uso eficiente e da inteligência da tecnologia, aliada com a necessidade, só do que precisa, não precisa gerar em excesso e armazenar para sempre, né? Então, eu acho que vai muito nessa linha. Na verdade, o que está dizendo é que nós podemos transformar um grande passivo num grande ativo de produção de energia. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, tem que botar inteligência em cima do processo, tem que buscar as pessoas especializadas, os especialistas, e encontrar soluções. E, de novo, pelo que eu estou entendendo, não existe uma solução, existe um composto de soluções que podem ser aplicados. Para já encaminhando aqui para o nosso encerramento, né, eu vou aproveitar aqui o professor Pedro, que é o homem do futuro, o homem não que veio do futuro, é o homem que olha para frente e projeta os cenários, né? Professor Pedro, nesse seu desenho aí de 15 anos atrás, quando desenhou o que está acontecendo hoje, ou seja, com um grau de precisão bem próximo, o que dá para se esperar dos próximos 15, por exemplo? Até a gente vinha conversando há pouco, até no intervalo, o empresário, né? Vamos botar na cabeça do empresário, digamos aí, né? Estou pensando, aí estamos conversando, estou ouvindo aqui, né? E biomassa, e eólica, e não sei o quê, e o mundo verde, etc. Né? E aí, né? O que eu poderia comentar? Não tem uma regra. Nós temos múltiplas alternativas. Cada caso é um caso. Tu é um empresário, Paulo. Tu tem que dominar o teu negócio. Tá? Então, o que nós temos hoje? Nós temos um payback cada vez mais curto. Aí eu posso ser um empresário que diga, eu vou esperar o próximo, eu vou esperar a próxima onda que seja mais barata ainda. Mas se o meu payback é de 2 anos, e eu usar agora 2 anos, daqui a 2 anos a minha energia é de graça. Estou certo, Wolf? Olha o raciocínio, né? Então, de novo, eu conheço o meu negócio, eu conheço o meu cacife financeiro. Eu tenho ou não tenho o espírito verde, vamos assim dizer, o nosso ESG que nós falamos também, que pesa. Então eu começo a ponderar aspecto econômico, aspecto social, né, aspecto de sustentabilidade, e vou fazer a conta, gente. E cada vez mais a conta mostra que o payback é mais curto. É uma questão de decisão, de ter o recurso, de fazer uma avaliação e não esperar o próximo. Tem casos até que eu cheguei a citar. É quase uma viagem isso, mas digo o seguinte, a gente faz um projeto bom agora, muito bom, estamos no meio dele, e surge uma tecnologia disruptiva, alguma coisa, que faz com que isso encolha 10 vezes. Joga fora aquele outro, começa de novo. Ou termina e usa energia de graça, e não te preocupa mais, ela é de graça, se ela é de graça de um jeito ou de outro, não faz diferença. Então o que eu vejo é o seguinte, eu vou usar até, eu gosto muito, né? Eu vou trazer uma frase do nosso amigo Peter Drucker aqui também para essa nossa conversa, né? Que quando ele diz, olha para frente, o que eu vou fazer, né? Nós não conseguimos prever o futuro, nós conseguimos criar. Então, de novo aqui, com toda essa tecnologia, com tudo que nós falamos, sem falar em energia, vamos falar de nós aqui, seres humanos, pessoas físicas. Nós aqui provavelmente, todos,
talvez vamos viver 100 anos, mais de 100 anos e tal. Gente, muito cuidado com o nosso frenesi para resolver tudo instantaneamente a cada vez. Nós não vamos ter bagagem emocional e pessoal para mudar 8 milhões de vezes nos próximos 50 anos. Então eu digo o seguinte, planejamento é essencial, se apoderar da situação, e o que a gente não conhece, eu vou pegar o que o Paulo estava comentando agora, o que a gente não conhece, vamos procurar quem conheça. O mercado, pesado até que eu vou falar, mas em todas as áreas, não só na área de energia. Todo o mercado está com uma quantidade enorme de gente atuando e de gente muito capacitada e de gente muito pouco capacitada. Vou usar muito para os dois lados aqui, tá? Em todas as áreas, tá? Essa não é exceção. De novo, pensar, planejar e se cercar do que a gente imagina que seja o melhor. Eu diria, esse é o caminho, Paulo. Aqui. Perfeito, perfeito. Agora, falou em olhar em futuro, etc. E me lembrei aqui de um nome que talvez esteja associado à energia e futuro, que poucas pessoas conhecem. Talvez hoje as pessoas conheçam mais, mas ainda são poucas pessoas na relação da proporção que deveriam conhecê-lo, que foi o Nikola Tesla, né? Opa. Nikola Tesla, em 1911, escreveu um artigo sobre wireless, sobre transmissão sem fio. Claro que não era de dados, né? Mas era transmissão de energia sem fio. E se falar em visionário, eu acho que aquele visionário ali teve um impacto gigantesco no que nós vivemos hoje. Talvez a nossa sociedade fosse diferente se as ideias dele tivessem sido implantadas, né? Entre elas a distribuição gratuita de energia, né? E aí, Wolf, nessa lógica aí, te inspira em alguma coisa um cara que nem ele? É interessante, né? Tem um filme, né? A Batalha das Correntes, que enuncia muito essa disputa que houve entre ele e o Thomas Edison. E é uma dualidade, até parece um romance mesmo, né? Que entre o idealismo, né? E o cara de negócios, né? Então ali eles foram cada um para um seu lado, mas o que eu vejo, assim, a gente tem que aprender com isso, né? O Tesla morreu pobre e triste, né? Ele estava muito à frente do tempo dele, inclusive pensando nessa parte de compartilhamento do bem comum, mas ele também não conseguiu gerar riqueza para conseguir fazer as coisas, ele dependeu sempre, né, de alguém e tal. Então acho que se a gente fosse colocar, tem que existir, se não for uma pessoa com as duas qualidades, grupos, né, heterogêneos para se completar e ter essa visão geral, porque é preciso dos dois, né, razão, emoção, toda essa dualidade, né? Então com certeza é inspirador. E até hoje um cara que eu acho, até tá na moda falar dele, mas que eu li a biografia e acompanho bastante, é o Elon Musk, né? Eu gosto assim do jeito que ele conduz as coisas, não pelo dinheiro que ele tem, mas ele abriu lá todas as patentes lá do carro elétrico. Por quê? Porque ele não está nem aí pro dinheiro em si, ele quer fazer coisas absurdas, que parecem absurdas, né? E ele quer... Marte, né? Exato, entendeu? E aí você começa a ver as empresas dele como se realimentam e o que ele está fazendo, os 22 mil satélites do Starlink. E o que ele vai fazer com aquilo? Ele falou que é uma internet de baixa latência, que é a velocidade de resposta, muito melhor do que a gente tem hoje, 4G e 5G. Ele vai interconectar todos os carros dele. Então o carro autônomo vai ter a maior precisão do mundo no sistema que é dele. Né? Então ele, de novo, Tesla tende a ganhar a empresa, né, mais força. A parte de bateria, por que eu acho que vai existir uma boa disrupção na parte de baterias? Voltando àquele ponto, porque tem muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento hoje nisso. Então vai vir, uma hora ou outra vai vir, talvez demore 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas vem. Né? E aí vai mudar. Não é muito longo. Não é mesmo. Né? E só tem o ponto que a gente precisa de minério, etc e tal, né? Ou polímeros. Então a gente vai ter que aprender também a não... Vou pegar num asteroide. A SpaceX está aí para isso. Né? Isso é verdade. Aí o cara tá em todos os lados. É aí o Neuralink, né? Essa parte toda de implantes de integração homem-máquina vai ser muito legal também, né? Então estamos vivendo no futuro já. Já. Então quando a gente fala isso, não é uma coisa de futuro, isso é uma coisa de presente. O SEO da Fora, e vários anos atrás, né, que numa projeção de futuro, de 2030, o mundo dos Jetsons. Gente,
tá ali. 2030 está no mundo dos Jetsons. E desculpe agora, né, eu vou fazer um contraponto até pesado aqui, né? Isso falou o CEO da Ford, né? E nós temos uma personagem brasileira aqui, uma roqueira chamada Rita Lee, né, que teve uma frase muito bacana agora uns meses atrás, que disse, olha, todo mundo fala no mundo dos Jetsons, mas a humanidade está caindo, está caminhando, e eu estou enxergando o mundo dos Jetsons e também o mundo dos Flintstones. E esse gap está aumentando e serve para a energia também, entende? Não é que são excludentes, nós vamos viver com os dois, pelo jeito, entende aqui, né? E se nós pensarmos nos Jetsons agora e pensar em futuro, Hanna e Barbera foram visionários. Isso mesmo. Foram visionários. Ou então foram os inspiradores. Né? Uma mistura, né? Todo mundo diz. Foram visionários. Exatamente, foram então, visionários. Se a gente for olhar a ficção, nós estamos encontrando a nossa realidade, né? Boa parte dela. Né? E não vai longe, né, gente? Star Trek também, já que a veia nerd está batendo forte aí, temos que falar, né, em Star Trek também, aí como inspiração para as tecnologias. Mas, gente, quero agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês. Eu sei que o tempo é um bem escasso, na verdade, né? A gente fala em recursos e o nosso tempo é um recurso também. Agradecer por vocês, agradecer ao professor Pedro por estar aqui, agradecer ao vô por estar aqui. Sei que tem uma agenda cheia de compromissos, mas dispôs de um tempo para vir conversar conosco de um tema que impacta todos nós, né? Não é nem a mim, nem a ti, nem a tia, todos nós somos impactados por ele diariamente, mesmo que a gente não se dê conta. Então, mais uma vez, meu obrigado a vocês. E nós, de novo aqui, né? Dia de Estúdio SPM, trazendo conhecimento, assuntos diversos, assuntos que podem ser aí um portfólio gigantesco que podemos conversar dentro do universo da educação, no qual nós estamos inseridos. A educação executiva da SPM, na qual eu represento hoje aqui, está à disposição de você, da sua empresa, de quem quiser conversar conosco para saber um pouco mais sobre esses temas tão interessantes e tão importantes que movem a nossa vida. Tem alguma dúvida, tem algum assunto? Talvez, como eu tenho dito, nós não tenhamos as respostas, mas nós temos boas perguntas. Então conte conosco na Educação Executiva da SPM e um abraço. ESPM, o inusitado em constante movimento.